Pode ser que muitos não estejam preparados para essa conversa aqui. Sim, a questão aí no caso é a seguinte: um pai de santo, ele pode trancar a sua mediunidade? E eu sei que isso é uma dúvida percorrente na cabeça de muitos. E pode ser que muitos não estejam preparados para esse tipo de assunto. Então eu vou começar já falando para vocês o seguinte: sim, isso é possível. Um pai de santo, ele pode sim bloquear a sua mediunidade, ele pode sim travar a sua mediunidade. O que não pode ocorrer, é claro, a gente tem que saber compreender isso, ele não pode roubar a sua mediunidade. Vamos compreender a primeira coisa aqui, ó. A mediunidade é algo particular de cada indivíduo, ou seja, mediunidade é algo íntimo seu, é algo do seu particular, é aquilo que praticamente você nasce com ela, tá? E vai desencarnar com ela, então ela faz parte de você, então não tem como roubar a sua mediunidade. Ah, eu roubei a mediunidade do Patrick. Ah, o Patrick é médio. Vamos dar um exemplo, né? O Patrick é um médio sensitivo e eu fui lá e roubei a mediunidade do Patrick. Então agora ele não possui mais essa mediunidade. Não, isso não é possível, tá? Isso não existe, não tem como, não existe ritualística, não existe trabalho para isso. Mas pode sim ocorrer de alguém, de um pai de santo, de um magista, de um feiticeiro, bloquear a sua mediunidade ou trancar a sua mediunidade. E isso é feito de diversas formas. Mais precisamente, é feito um trabalho específico para que a sua mediunidade ela seja bloqueada ou travada. Vamos compreender uma coisa. Antes de eu falar mais a fundo, vamos compreender algo aqui que é muito interessante. Existe alguns casos no qual o médium, tá? Ele está com esse lado mediúnico em desequilíbrio. Exemplo básico. O médium ele possui ali a mediunidade sensitiva, ou seja, ele sente energias, porém essa sensibilidade ela está muito aguçada, ela está muito forte, né? Só para resumir aqui. E o fato dela estar nesse desequilíbrio ou estar muito forte, às vezes o médium não está conseguindo lidar com aquilo, ou seja, ele não está conseguindo lidar com a sua mediunidade, tá bom? E às vezes essa mesma mediunidade em desequilíbrio está prejudicando a vida do médium. Gente, isso é tão comum, isso é algo tão, vamos dizer assim, costumeiro, inclusive acontece muito com crianças. Sim, crianças que têm a mediunidade muito aflorada, que às vezes acaba tendo um certo descontrole ou não tem um acompanhamento adequado, às vezes é necessário bloquear essa mediunidade. Sim, às vezes é necessário dar aquele interrompimento, né? Para que às vezes a criança possa ter uma vida comum e quando for possível, quando a criança tiver ali uma capacidade mental, emocional, enfim, para saber lidar com aquela mediunidade, aí depois as coisas podem fluir. Mas às vezes é necessário bloquear essa mediunidade para não prejudicar o desenvolvimento da criança. O que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero dizer é que se isso é possível, se é possível fazer isso, trancar a mediunidade de uma criança que está com problema, de uma pessoa que está com problema, inclusive esse trabalho ou essa ritualística para trancar a mediunidade também é feito em pessoas que estão com problemas emocionais, pessoas que estão com problemas psicológicos. Às vezes a pessoa está ali com problema emocional, está com problema psicológico, e a mediunidade, ao invés de ajudar, é claro, dependendo da situação, não estou generalizando, então isso são casos. Então, às vezes, para que
aquela mediunidade não prejudique mais a pessoa ela procura um magista, ela procura ali um feiticeiro, um pai de santo, para bloquear essa mediunidade, tá bom? Para que ela não atrapalhe ali no tratamento de saúde, no tratamento psicológico, no tratamento emocional, enfim. Então aquela mediunidade ela é bloqueada. Se isso é possível, então também é possível um pai de santo que tenha conhecimento bloquear a sua mediunidade, ou seja, travar a sua mediunidade. E isso a gente está falando também da incorporação. Ah, mas Patrick, a incorporação não, porque eu tenho as minhas entidades, eu tenho ali o meu Exu, eu tenho a minha pombogira. Só que, por isso que eu falo que muitas pessoas não estão preparadas para isso, para esse tipo de conversa. Você não deve esquecer que a incorporação, ela também é um tipo de mediunidade, entre várias. Ou seja, existem diversas mediunidades, mediunidade olfativa, sensitiva, de psicografia, psicofônica, ou seja, diversos tipos de mediunidade, ok? E a incorporação é uma delas. Mediunidade é aquilo que você carrega no seu íntimo, você nasce com ela. A diferença é que vai ter algumas pessoas que ao longo da vida vão desenvolver essa mediunidade, ou seja, vão trabalhar essa mediunidade, vão compreendê-la, vão saber lidar com ela. Isso a gente fala que é o desenvolvimento. Só que tem pessoas que não vão trabalhar com ela, então ela vai ficar ali, guardadinha, ela vai estar junto com você, mas ela vai, vamos dar esse exemplo, meio que adormecida. E o trancar a incorporação, a gente está se referindo no trancar a mediunidade. Então, a mediunidade do médium, ela é trancada ou ela é fechada, no qual o médium não vai ter a capacidade de usar aquela mediunidade. Então, um exemplo, se um pai de santo foi lá, ele bloqueia, ele tranca a sua mediunidade de incorporação, então sim, vai ocorrer de você, médium, não conseguir incorporar. Por quê? Porque ela está trancada, ela está travada. Isso devido a uma magia, um feitiço. E é claro, gente, não é simplesmente pegar uma vela, acender uma vela e pronto, a sua mediunidade está trancada. Opa, peraí. Não é assim que funciona. Existe uma ritualística para isso, ou seja, é uma magia, é um feitiço específico no qual o efeito é bloquear a sua mediunidade. Só que aí nós temos um porém aqui que é importante dizer. Quem faz isso são pessoas que têm conhecimento, isso é um fato, porém é uma ritualística complicada. E o outro fato é, não existe nada trancado que com o tempo não será desbloqueado. O que eu quero dizer? Que mesmo que você tenha a sua mediunidade trancada por uma magia, por um feitiço, em um momento ou outro da sua vida, aquele cadeado, aquela corrente que está trancando a sua mediunidade, ele vai estourar. Muitos procuram, é claro, uma outra ritualística para destravar a mediunidade, como também ocorre muito. Um exemplo, a sua mediunidade ela pode ser trancada de forma natural, às vezes por você mesmo. Sim, você sabia disso? Às vezes você está em determinadas situações da sua vida que esse seu lado espiritual, você mesmo, é claro, isso acontece às vezes de forma inconsciente ou involuntária. É como se fosse uma defesa do seu próprio eu. Às vezes você está ali num problema, num momento, enfim, da sua vida ali, que esse seu eu interior bloqueia essa mediunidade para não atrapalhar no decorrer da sua vida. Isso acontece com alguns médiuns que procuram um terreiro, que procura ali uma casa de umbanda, de candomblé, e chega naquele terreiro e a sua mediunidade está travada, está trancada, porém de forma natural. É como eu disse, o seu próprio eu, né, esse subconsciente, ele travou essa mediunidade, ele trancou essa mediunidade para não te atrapalhar em outras áreas.
Então, vai ser feito uma ritualística, ou seja, um trabalho, para que essa mediunidade, ela, se abra, se destranque, ela já é sua, você possui ela, porém ela está travada. Então, tanto vai existir trabalho para bloquear a mediunidade, como também vai existir trabalho para desbloquear a mediunidade. Aí o outro fator é, da mesma forma que a mediunidade ela pode ser trancada através de um trabalho, através de um feitiço, e ela também pode ser trancada, às vezes, de forma natural, ou seja, inconsciente, ela também pode ser destravada através de um feitiço, de uma magia, e ela também pode ser destravada de forma natural. Sim, isso acontece. Existem pessoas que têm a mediunidade travada e às vezes esse seu eu interior, o seu lado espiritual, esse lado energético, o lado espiritual de forma geral, ele percebe que já é o momento de destravar aquela mediunidade. Ou então pode ocorrer que essa sua mediunidade ela já está se aflorando demais, porém ela está travada. Então pode chegar em um momento que ela simplesmente estoure ou ela simplesmente destrave. Então isso pode acontecer. Resumindo esse vídeo aqui, Patrick, não existe essa coisa de travar a mediunidade. Patrick, não existe. Sim, existe. Isso é um trabalho específico. Até então, existe modos de fazer isso para o auxílio, para ajudar certas pessoas, como também isso pode existir para prejudicar certas pessoas. A gente tem que compreender, gente, que vai existir trabalhos que possam aparentar serem negativos, mas também podem ser utilizados para o bem do próximo, como também vai existir trabalhos para o bem que muitas das vezes são utilizados para prejudicar o próximo. Isso tudo vai variar e vai depender conforme a necessidade e conforme cada pessoa. Então, não devemos generalizar e simplesmente, travar a mediunidade não existe. Não é assim que funciona. Mas, enfim, isso já aconteceu contigo? Se você quiser que a gente traga um vídeo específico trazendo aqui algumas dicas ou algumas sugestões para você saber se a sua mediunidade foi trancada ou se ela está trancada. Porque tem como identificar, sim, tem como você saber se a sua mediunidade ela foi trancada, travada, bloqueada, se foi uma magia ou se foi, às vezes, algo natural. Tem como saber disso. Se você quiser que a gente traga um vídeo explicando, deixa aqui nos comentários. Só que é claro, a gente precisa que você curta este vídeo, compartilhe e deixe nos comentários se você deseja que a gente traga aí esse outro conteúdo para vocês, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso. Quero agradecer a participação de todos. Espero que todos tenham entendido. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.